Signo de Capricórnio, como é que vocês estão? Vamos para a sua leitura para o mês de julho? Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês? Um pouco atrasados, né? Mas sabe como é que é, né, gente? Sabe, algumas coisas eu venho pensando sobre isso. Que eu sempre corri muito, sempre trabalhei muito. E eu corri atrás da máquina assim, às vezes sem parar para descansar, sem pensar em mim algumas vezes. E eu tive que separar muitas vezes na marra para ter esses momentos para mim, para aprender a cultivar momentos para mim. Então aí as coisas que eu queria fazer foram paralisadas sem que eu pudesse fazer nada. E aí depois a gente recomeça e faz tudo no momento certo, com, como eu vou dizer, com uma completude que talvez naquele momento eu não teria por algumas razões. Então, parece que aqui faz parte. Eu tentei começar a leitura, o meu gato tá assim, ó, que insuportável hoje, ele não para. Chora aqui, chora lá e fica o tempo todo, não sabe onde quer ficar. Sabe? Vamos ver se isso tem reverbera para vocês, signos de Capricórnio. Se há muitas interrupções na sua vida, porque tudo o que acontece na nossa vida, a gente tem que tirar o melhor. Nós temos que tirar esse aprendizado aí, alguma coisa em algum momento aí pode fazer sentido para você. Então vamos começar aqui com o tarô, oráculo terapêutico, que eu gosto bastante. E sabe, algumas coisas são pequenas interrupções. Eu poderia dar um jeito e resolver ali, vou tirar o meu gato e vou deixar ele lá no quarto agora, porque eu preciso fazer leitura. Eu tive a intuição de deixar ele entrar. É como se eu não quisesse mais ficar me incomodando com os impedimentos. É como se agora, se ele tá tudo bem, entende? Eu paro um pouquinho aqui a gravação e deixo ele sair, enfim. É como se as coisas, os empecilhos fizessem parte agora dos movimentos da vida, mas que eles não paralisam. Incomoda, enche o saco, irrita, mas se continua igual, sempre avante, sempre continuando, a cada momento, mesmo diante de qualquer situação. E é um aprendizado que ou você já teve, eu sinto que eu posso estar falando com alguém que já teve esse aprendizado, ou com alguém que pode estar precisando compreender isso, ok? Às vezes a gente tem que parar um pouquinho para respirar e entender, de onde é que tá vindo isso? Onde é que tá esse gato miando? Da onde tá vindo esse miado? E eu quero compreender de onde tá vindo, e quando é mostrado, a gente retira, a gente dá um jeito de tirar, ou dá um jeito de conviver com o miado que tá nos importunando, fingindo como se fosse nada. Porque aos poucos, eu não tô falando do meu gato, tá, gente? Eu tô fazendo uma metafórica aqui. Aos poucos, é como se esse miado não existisse mais. Você não dá força para isso, você trata como nada e assim como nada será em sua vida. Vamos lá. Uau! Começamos a tirar uma carta aqui, gente. Quando reconhecemos as nossas fragilidades, começamos a respeitar os aprendizados do nosso próximo, que se manifestam em precariedades ou imperfeições. E esses miados, que muitas vezes eu estou falando assim metaforicamente, que pode ser aqueles que querem te parar, aqueles que os concorrentes desleais, concorrências onde nós nem imaginamos, às vezes no mundo muito espiritualizado. Que irônico, né? Irônico. Muito irônico. E sabe, o que eu gosto mais de saber é que tudo é visto. A gente não entende isso às vezes, né? Por mais que nós sejamos espiritualizados. E essas precariedades são vistas por você, são vistas pelo mundo espiritual. A inveja, a concorrência é meu, esse cargo é meu, E aí é que podem surgir mais situações difíceis na vida de uma pessoa que está assim tão apegada, porque isso de alguma forma manifesta-se na forma de um apego, é um apego demasiado. Quando eu não tinha nada, eu era alguém mais tranquilo. Quando eu resolvi ter algo, então aquilo é
meu, ai de quem tire de mim. E aí, como se nós estivéssemos na antiguidade, na Idade Média, existe uma outra forma, às vezes, que não é no campo de batalha, de retirar e eliminar o inimigo do nosso caminho. Como muitas vezes não são inimigos. É você percebendo que essas atitudes não são de inimigos, são de pessoas que estão evoluindo, porque senão não estariam aqui. E você está evoluindo também. E olha que interessante, a música que eu comecei a cantar aqui, antes da leitura, eu comecei a pensar, o que vocês querem me dizer com isso? Que você pode ver esta precariedade se manifestando no comportamento alheio, é como se as outras pessoas que estão tendo esses comportamentos não entendessem que você as vê, que você está percebendo quem são essas pessoas, os seus comportamentos por trás dos bastidores, você está vendo, você sabe quem é. E às vezes você pode ficar com um pouco de medo de dar continuidade ao seu trabalho e fica se perguntando, será que isso é para mim? São pessoas, todos nós somos influenciados o tempo todo, são pessoas que estão se deixando influenciar por uma sombra muito negativa. Talvez você seja aquele tipo de pessoa que quando se manifesta perante as pessoas, é como se você segurasse um espelho, porque nem sempre é a minha sombra. Às vezes é, mas quando é uma pessoa que tem muita luz, independentemente, é porque algumas sombras a gente não tem que carregar o peso do outro, né? Quando a gente é curador, terapeuta, enfim. É muito comum quem acaba se direcionando para esse trabalho acaba tendo um dom especial de mostrar a sombra do outro. Nem sempre a sombra vai ser a minha, algumas vezes sim, do próprio curador. Então é como se você segurasse um espelho na frente dessas pessoas. Olhe-se, olhe toda a sua inveja, olhe o que você tem que curar. E a pessoa não compreende isso. Ela não entende que ela está se vendo no espelho. E a dor dela manifestada através de você pode ser o ataque. E quando você percebe isso, nada mais te para, porque você percebe que é apenas a sombra do outro, que ele está num processo de evolução e que você já passou pelo seu e que você consegue entender isso. E aí você deixa de julgar, continua com a sua vida, com o seu trabalho. Eu vou cantar a música que eu ouvi agora, canta a música. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, alguém pode querer me assassinar. Eu não costumo ler jornais, agora eu não lembro essa. E Deus me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, eu sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Agora o resto sabe? E aí você é alguém assim que age na sua vida do jeito que você gosta, você é o que é. E as pessoas não sabem entender isso. Não sabem. E eu sinto que você se incomoda com o outro que está tendo um aprendizado, na verdade, com você. Todos os encontros e desencontros têm um porquê. E às vezes a gente só precisa entender isso. Entender os próprios sentimentos. Entender que ninguém vai tirar o lugar de ninguém. Ninguém vai tirar o seu e ninguém vai tirar, e você não vai tirar o deles. Se todo mundo agisse assim e fosse mais esperto para pensar o seguinte: se ao invés de eu competir, eu compreender que eu posso me aliar a essa pessoa e criar algo gigantesco, juntando todo este talento que me dá medo no outro, quem sabe a gente cria algo diferenciado para o mundo ver. E aí, as pessoas espertas pensam assim: eu estou vendo o talento dessa pessoa, eu estou vendo que ela tem coragem, que ela tem algo de diferente nela. Ao invés de ter medo, eu vou me aproximar e vamos trabalhar juntos em algo como o mundo nunca viu.
Eu perdi uma grande amiga uma vez com essas histórias de inveja. E eu dizia pra ela, porque eu a via o tempo todo. Eu estava negando durante um tempo até que não deu mais. E essa pessoa, eu dizia, as mulheres espertas se unem, se juntam, se reúnem para criar algo. Vamos criar algo. Mas a inveja era maior. Não dava, não tinha como. E aí também você vai criar um negócio, alguma coisa do tipo, com alguém que você não pode confiar. E não dá também, né? Essa pessoa vai acabar te passando uma rasteira. Então a melhor coisa às vezes é chegar à conclusão de que preciso sair, né? Então a gente fala muitas vezes em sagrado feminino, onde muitas vezes eu vi assim rasteiro, a gente tentando, fui em sagrado feminino. E as pessoas que estão ali ministrando ali aquele encontro de mulheres têm que estar atentas a isso e chamar atenção, porque é uma das questões mais corriqueiras que estão no inconsciente coletivo, que é o que eu chamo do padrão geral, onde nós fomos incentivadas a estar negando nossas condições, nossas potencialidades femininas para caber em situações, né, que a gente, não vamos entrar no papo, não é feminista. Se nós formos buscar ali as histórias, a gente percebe isso, que as mulheres foram colocadas, as mulheres são, na verdade, fortes, selvagens, guerreiras, é a essência da mulher. Nós formos ver as Amazonas, nós formos ver os arquétipos das deusas, né? Ali a gente percebe o que? As dádivas da deusa maior, em cada deusa. A deusa que é mãe, deusa Hera, a deusa que cuida da família, a deusa que é do amor, Afrodite, que trabalha a sua beleza. Aqui nós temos como é que se diz mesmo? Os atributos da deusa, muitas vezes manifestados em luz e sombra em cada deusa. Às vezes nós vemos isso nos orixás também. E se nós pararmos de pensar assim e entrarmos num sentido mais coletivo, entender que cada um tem o seu lugar, ninguém tira o lugar de ninguém, a gente vai parar com essa besteira de competir e vai se unir por algo maior diante de tudo que está acontecendo. Se amanhã não tiver mais a empresa onde você trabalha, se amanhã não tiver mais o YouTube, vai ter valido a pena ter feito tudo isso? Será que não está na hora de parar e perceber o que nós estamos vivendo e que tem competições que não tem pé nem cabeça? Acho que a gente precisa dar uma pensada nisso. Isso incomoda, né? A gente fala certas coisas e eu sinto, signo de Capricórnio, que você se incomoda. Ao ver ou perceber, você pode ser alguém muito intuitiva, você está percebendo de onde vem. E você se entristece porque muitas vezes são pessoas que você gostava, que você gosta, né? Enfim, como eu no caso de uma amizade perdida, por inveja, né? A contaminação foi tão forte que perdi uma amiga que hoje eu sinto falta. É uma pena, é uma grande pena. Quando você faz a sua parte, o universo conspira a seu favor, então faça a sua parte. Se tiver que ser prefeito, prefeita, como diz na música, seja. Se tiver que brilhar em algum aspecto para você fazer o seu trabalho, seja o que for o seu propósito de vida, que nem sempre quando a gente fala em propósito de vida tem que ser trabalhar com coisas espirituais, nem sempre é, algumas vezes sim. Algumas vezes nós trabalhamos nos dois. Nós temos ali nosso momento de trabalhar com a espiritualidade também, né? Faça a sua parte. Tem gente gritando no seu ouvido para você parar, porque não podem suportar o medo que sentem de você. O ataque nada mais é do que o medo. Se nós parássemos para pensar nos castelos antigamente, tem uma tropa chegando, o castelo, que está ali prestes a ser invadido, vai atacar pelo receio de que o outro entre e invada, né? Quando nem sempre, como numa situação dessas, nem sempre a intenção vai ser roubar, retirar o que é seu, apenas cumprir cada um o seu trabalho, o seu propósito. Em cada lugar, nós vamos ter concorrência, sempre. E se nós fizermos o melhor que nós pudermos, ninguém tira o nosso lugar, apenas o lugar
O outro tem o lugar dele e você tem o seu. Simples assim. Faça o seu trabalho. Faça a sua parte. O resto, deixe com a espiritualidade que está vendo tudo. Defender cegamente as pessoas é uma armadilha. E aí, é exatamente. Hoje em dia a gente não tem como botar a mão no fogo por ninguém. Às vezes, as pessoas que eu mais admirei, que eu mais pensei como inspiração, foram decepcionantes para mim. Muito decepcionantes. Aí a decepção é ainda maior. Por isso, entender que cada um tem a sua luz e a sua sombra. Aquele que você vê ali, você está vendo a luz, em algum momento, essa pessoa tem a sua sombra. Às vezes tem o seu choro, tem a sua mágoa, tem a sua raiva, como todos nós. Nossa. Foi forte. Foi forte, muito forte pra mim aqui. Interessante. Porque quem é que hoje em dia não tá sendo atacado em algum momento, né? Ah, vai trabalhar, arranjar emprego, ela tá super feliz. Aí depois tem uma colega, ela tá vendo todo o seu potencial. E aí quer atacar. Quer fazer fofoca. Você começa a se sentir oprimido. Aí você fala pro seu chefe não faz nada. Isso já aconteceu comigo, eu já falei várias vezes aqui. Tem uma razão para isso acontecer. Mas tem uma razão para essa pessoa encontrar com você e ter que lidar com as suas sombras também. Com as sombras dela, né? E aí, o medo não pode fazer parte. Quem chegou a esse nível de compreensão não pode ter medo do outro, ok? Às vezes é simplesmente aquela criança machucada, abandonada, chorando, encolhida num canto. É essa criança que está fazendo isso achando que está se defendendo. E na verdade, é a criança que está machucada, que está se manifestando ali. E que precisa ser trabalhada e tratada. E às vezes quando a gente pensa, mas eu já fiz muita coisa terapêutica, eu sou mestre nisso. É aí que vem mais uma forma de universo te mostrar. Não, você não está curada. Você ainda precisa trabalhar em você. Você ainda tem trabalho a fazer em você. Certo? E aí é quando os monstros que você encontra pelo caminho e que você não ataca, mas também sabe se defender de uma forma honesta, justa, sem machucar, sem pretender machucar ninguém. É quando você faz isso. E você se encontra esse monstro, você se defende, mas ao mesmo tempo você segue. Que você percebe, eu não tenho mais medo, eu estou curada. A minha criança se curou. E eu posso seguir em frente agora, mais forte. Tá? Ó, vou parar um pouquinho o vídeo aqui, porque meu gato está querendo sair. Então, vamos tirar aqui 5 cartas dos guardiões, que hoje aqui já começou. Eixo do lodo. E o que a gente tá falando? De criança curada, de se curar, transmutação. Nos encontramos, não estou buscando aí nenhuma terapia. Então, eu bato de frente com aquilo que eu tenho, uma coisa que eu tenho medo, alguém que tire meu lugar, qualquer coisa. Então, esse é o meu medo a ser transmutado, a ser trabalhado. Manifestado em alguém ou em alguma situação. Transmutação. Nós não estamos aqui só para comprar o carro, uma casa, pagar os boletos e dormir todas as noites, acordar e trabalhar. E também não estamos aqui para enlouquecer e deixar tudo isso. Nós também estamos aqui para trabalharmos em nós. Um trabalho de uma vida inteira. Entendendo, através do autoconhecimento, quais são as experiências que eu atraio e quais são as coisas que me machucam, que se repetem para que eu tenha o dever ali de trabalhar em mim, para que eu busque esse trabalho interior. Paciência. Eixo do lodo. Acabei de falar nele. Eixo do lodo. Tá? Paciência. Transmutar com amor, com fé e paciência. O sentimento que eu tenho em mim. A colheita. E é a partir do momento que você recebe a sua colheita. E eu tô sentindo que alguém aqui que teve uma compreensão a respeito disso. Ou quase sim. Né?
pode estar aí complementando com essa leitura alguma coisa que você já possa ter percebido a respeito das pessoas que te atacam. Compaixão. A colheita vem a partir dessa transmutação, com a paciência que você deve ter, trabalhando em cada objetivo, em cada situação de sua vida, com amor, fé e paciência. A colheita vem. Ok? Que existe um plano pombagira rosa negra. Aqui a colheita eu não falei, Exu Mangueira. Existe um plano superior para todas as nossas conexões. Nós não estamos aqui a passeio. Nossas questões kármicas são trabalhadas nos nossos encontros, na nossa vida. Na nossa vida inteira. Mas eu quero acessar algo. Bom, aí você tem que estar disposto a seguir um caminho que eu segui. Que ele pode pode te levar ao fundo do poço, que é trabalhar muitas coisas ao mesmo tempo. Acessar muitas coisas, muitos portais. E aí você tem que ter condições de passar pela sombra da morte, sabe, gente? Exu Tiriri, amigo. Existem amigos guiando você. Você pode ter seus guardiões que guiam você por cada encontro, cada caminho, cada situação. E às vezes a gente pensa que tá tudo escrito. O encontro ali tá. Senão, mãe tinha razão pra gente se encontrar com as pessoas. Nós temos probabilidades. A probabilidade é de eu encontrar com essa pessoa e nós nos reconhecermos, ao invés de nos enfrentarmos, podemos ter nos enfrentado em vidas passadas, nos reconhecermos de tal forma o poder um no outro e, através disso, trabalhar em conjunto em algo maior, em algo superior. Buscando ali as pessoas que estão em consonância com um objetivo maior. E às vezes você pode estar tendo essa dificuldade de encontrar as pessoas aptas para ter um entendimento mais elevado para isso, tá? E você pode julgar também. Às vezes a gente julga. Poxa, mas por quê? Porque é uma pergunta natural, né? Mas assim, porque se essa pessoa é isso, poxa, eu achei que ela era uma pessoa, né, que tinha um entendimento melhor sobre a vida, se mostrou tão... Mas é que tá, sabe? Uma experiência que, às vezes, você tem um familiar, que você cresce assistindo essa pessoa na vida, falando sempre com muita imponência sobre como as coisas devem ser. E aí, você se dá conta de que, quando vai crescendo, de que, opa, mas essa pessoa também não segue muito bem aquilo que ela fala. Opa, mas essa pessoa falou, julgou e não chegou em lugar nenhum. Pelo menos o lugar que ela acha que os outros têm que estar. Então, peraí, será que eu tô seguindo aí aquele herói, como diz na música, né, do Cazuza, meus heróis morreram de overdose, meus inimigos, sabe? Aquela coisa que é como se a gente vai perdendo, a gente não pode pôr a mão no fogo por ninguém. A gente vai perdendo, a gente encontra alguém que, como, olha só, me veio aqui a carta, não tirei, é pra tirar o tarô de hoje, eu senti. Não, agora é esse aqui, das bruxas primeiro, depois vocês vão ver esse é o tarô de hoje. E vem uma carta ali, que é imitação, acho que tem ali tipo um Buda grandão e tem o outro ali, que está ali imitando, né, aquele que é maior. E aí, aquele que é menor perde a autenticidade, copiando aquele que é maior. Porque está sempre vendo no outro aquele ser perfeito que acha que é capaz de ser a manifestação da perfeição que você gostaria. Quando aquela pessoa tem as sombras dela também. E aí, cai por terra seus heróis, você vai encontrando pessoas que você pode até ter endeusado, ter achado assim, não, eu vou escutar essa pessoa. E aí cai por terra, mas isso não invalida, apesar dos erros daquela pessoa, não invalida aquilo que ela fez de bom. Ela apenas não é Deus, não é uma deusa, está apenas encarnada com seus erros e com seus acertos, sabe? Vamos aqui, vamos ver o que mais. A leitura tá ficando um pouco longa. Vamos lá.
signo de Capricórnio. Tô sentindo assim um capricorniano aí bem elevado, sabe? Nos seus entendimentos espirituais, de autoconhecimento. Ou você precisa ter esse conhecimento, precisa entender. Cavaleiro de Paus. E aí é como se nada te parasse mesmo, olha só. Eu tô compreendendo que isso aqui pra você é... Ninguém me para. Eu vivo a minha vida, cada fase. Às vezes vão me chamar de inconstante. Mas eu vivo cada fase, cada momento com paixão. E essa sou eu sou essa pessoa. Eu não gosto de me prender a muita coisa. Eu sou desapegada. E eu gosto de trafegar e ir para lugares onde eu possa travar novas batalhas. Até que eu gosto disso, sabe? Porque ali eu encontro muita sabedoria, muito entendimento e muitas razões para me apaixonar pela vida de novo. Porque eu não gosto do marasmo. Eu não gosto. Eu tenho horror do marasmo. É hora de ir, capricorniano, para novos grupos. Se houve tanta decepção aqui, nesse âmbito que onde você esteve, então é o momento de você estar indo para novos lugares, novos ares, novas pessoas, seguindo o seu instinto, o carro. O que é que vocês querem que eu diga, gente? Hora de ir, hora de partir, hora de se mover, hora de mudar a direção, hora que se as pessoas que estão ao teu redor estão te deixando muito triste, fazendo você se sentir péssimo consigo mesmo, é o momento de você buscar por novas pessoas, novas situações. E às vezes, o nosso tempo na família acaba quando a gente aprende tudo que a gente tem que aprender com aquelas pessoas. Você pode estar num momento assim, onde o seu crescimento pode depender agora de ir para seguir o seu caminho, seguir aquilo que você tem vontade. Aqui me fala muito de uma comunicação. Tá. Alguém que quer daí impedir você de seguir um novo caminho. Impedir você de seguir, de prosseguir no que você quer fazer. Mas é uma pessoa infantil. A gente estava falando de criança interior, de necessitar curar. É uma pessoa que provavelmente precisa curar a sua criança interior. Porque é apenas um estado de gente mimada, de infantilidade. Sabe a criança quando pega um brinquedo e diz, esse brinquedo é meu, eu não vou emprestar, não vou ajudar, nada. Então, que na frente desse carro tem esse pajem, mas ele é um pajem. Esse cavaleiro, esse carro, passam por cima desse pajem. Ok? Esse pajem não é páreo para um cavaleiro de fogo. Esse pajem não é páreo para... E olha só, para esse carro. E esse carro tá aqui, ó, andando nas nuvens. Se você não puder ir pela terra, vá pelo ar. Sério. Não sei bem o que isso quer dizer. Se você não pode ir pela terra, vá pelo ar. Daí você vai começar a compreender o que isso significa na sua vida. Que até eu fiquei assim. Se ao invés de você ir de carro, de ônibus, vai pegar um avião? Não sei. Vá pelo mundo astral, dissolvendo os nós que colocaram no seu caminho? Vamos entender. O que mais? Aqui, ó. Esse aqui tenta impedir, mas não tem jeito. Você vai para águas mais calmas, com muita proteção espiritual. Nada vai te impedir de dar seguimento
ao que você quer, de ir para onde você tem que ir, de alcançar a posição que você tem que alcançar. E você dá as costas para questões sentimentais, pessoas que passaram pelo seu caminho e que podem não aceitar a sua partida. Você segue igual, não há como impedir isso. Ok? Não há como impedir. E se você está vendo quem está tentando te impedir muito grande, olhe para essa carta e olhe para você. Olha aqui o seu tamanho perto desse pajem. Pare de ver quem quer te impedir como grande. Você é maior. Você tem mais força. Se você chegou até aqui com tantas sabotagens que eu sinto que você sofreu, você consegue persistir com muita estratégia, com força, com seu poder no elemento fogo. Ative aí seu elemento fogo e vá. E vá, porque esse pajem não consegue mais te deter se você entender que ele é apenas um pajem. O Hélio Couto fala, né? Sabe aquele chefe que te incomoda? Ele fala que o Hélio Couto diz assim, ó, começa a enxergar ele, ao invés de ter medo dessa pessoa, imagine ele na sua frente. Agora imagine ele na palma da sua mão, como um palhacinho. Que você brinca assim, sabe? É pra ridicularizar a pessoa, pra diminuir? Não. É pra você ver que não há razão pra ter medo. Aquele monstro gigantesco. Ai, uma cena ali. Como é que é aquela série que tem ali? Aquele que é responsável pelos sonhos, meu Deus. É uma série aí famosa. Onde acho que ele tá ali no lugar onde ele assume o inferno, uma coisa assim. É que eu vi só partes, assim. Eu não via toda a série, né? E ali vem um monstro gigante na frente dele, que é horroroso, horrível, assim, que talvez seria impossível a pessoa pensar em conseguir vencer aquele monstro. Mas quando ele quando ele se deixa, até, sabe, não tem medo daquele monstro. Em algum momento ele tem uma estratégia onde ele coloca aquele monstro num vidrinho, se não me engano. Do nada esse monstro pega ele engole ele, mas ele esqueceu de entender que ele é responsável pelos sonhos, pelas ilusões. Então ele criou aquela ilusão onde ele estava ganhando. E isso pode ser uma estratégia para você. Ele estava ganhando e quando ele viu, ele estava dentro de um potinho. Então, seja estratégica até você poder partir, ok? Signo de Capricórnio, eu senti que é isso. Eu vou aqui tirar um oráculo dos gnomos pra gente encerrar a sua leitura, tá bom? Gostei, uau! Meu Deus do céu, que capricorniana é essa? Nossa, gente, meu Deus, quem é você, signo de Capricórnio? É a sua situação? Diz aí. É você? Ninguém vai te prender numa teia, signo de Capricórnio, ninguém. É só você usar da sua inteligência que você tem, da sua estratégia. Família, cultive relacionamentos saudáveis e fraternos. Saiba dizer não e colocar seus limites. Às vezes pode ser, como eu disse, da própria família. Às vezes pode ser aquele que nós consideramos família, nossos amigos. Certo? Que mais? União. Juntos somos mais fortes e mais potentes para realizar transformações. Avalie oportunidades de parcerias. Isso lhe trará benefícios. O que eu falei? De ao invés de as pessoas que estão competindo pararem de se darem conta da burrada que estão fazendo e se unirem, claro que dentro de uma situação onde eu não me exponha, né, como se diz mesmo, a desonestidade do outro, né? O que se pode fazer para criar algo grandioso, que talvez sozinha eu não poderia, trabalhando em conjunto com outras pessoas.
ok? Talvez você esteja com dificuldade de encontrar pessoas que tenham força, que tenham coragem para dar início a algo, né? Você se vê sozinho, talvez você esteja precisando buscar em lugares diferentes. Partir em outro lugar, você encontra isso. Desejo, pergunte a si mesmo quais são os seus 3 maiores desejos e os escreva em papel. Aguarde boas surpresas. Então, muito interessante, eu já fiz com os meus filhos. Escrever em folhas de louro, coloquei fogo ali num caldeirão. Claro que eu fui trabalhando para não criar ali uma situação com crianças, né, mexendo em fogo. Então, eu ia colocando no fogo. Mas eu trabalhei ali com os meus filhos, né? Escrever os desejos e colocar ali, sabe? Essas brincadeiras ali é na hora da diversão onde a gente mais cria, sabe? Então, criar ali algum momento de diversão, onde você escreve, queima o papel, enfim, do seu jeito, você vai trabalhando ali a sua intenção, a sua lei da atração, tá? Então, signo de Capricórnio, eu espero que você tenha gostado da sua leitura. Eu vou ficar por aqui. Até mais!